Diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, essa aqui é a sua palavra, Deus. Deus, e não queremos fugir dela, mas queremos ter um encontro com ela nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, Pai querido, e que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Que a direção, Pai querido, o Espírito Santo de Deus, nos nossos corações sejam, Pai querido, tão sonoras aos nossos corações e tão desejosas aos nossos corações, que possamos transmitir o poder do Teu Evangelho e da Tua Palavra por onde andarmos. Deus, glorificamos o Teu nome. Clamamos a Ti, Jesus, e pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta manhã. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra do apóstolo Paulo. Essa seria a carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Corinto. Uma igreja a qual ele, ali na sua viagem missionária, acredito eu que na terceira viagem missionária, ele parou nesse lugar, nessa cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, uma cidade ali que dava acesso às outras cidades, a outros lugares onde o apóstolo Paulo almejava ministrar. E entre essas cidades ficava a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto havia ali muitos gentios e também havia muitos judeus. Nós sabemos, irmãos, que em algum período da história de Israel, o povo de Israel ele começou a se dispersar entre as nações por causa da perseguição dos soldados romanos. Por causa da perseguição de Roma, né, que havia ali já conquistado Israel. Nós sabemos isso até na história de Jesus, que ali no período de Jesus, né, que se passa mais ou menos uns 22 anos antes dessa carta chegar ali uns 22 a 25 anos antes dessa carta chegar ao povo de Corinto, né, Israel já era ali, né, vivia sob a jurisdição de Roma. E muitos dos povos de Israel, ali devido às grandes perseguições que houveram no passado e até a presente perseguição de Roma, ali dominando o território de Israel, fez com que os
israelitas eles saíssem, né, o povo de Israel, os judeus saíssem de Israel e fossem morar em outras cidades, outras nações. E nós vemos isso por todo o livro de Atos. Quando o apóstolo Paulo saía a pregar nas suas viagens missionárias, ele começava a pregar em algumas sinagogas, e essas sinagogas não ficavam na nação de Israel, ficavam nas cidades onde ele ia. Né? Vamos ver isso no livro de Atos, em Éfeso, onde o apóstolo Paulo começa a pregar ali numa sinagoga onde se reúnem os judeus, e eles começam ali a confrontar o apóstolo Paulo. Vamos ver ali por inúmeras vezes que o apóstolo Paulo está ministrando às pessoas, os gentios das cidades aonde ele se encontra, e vamos ver judeus chegando ali tentando aplicar as leis judaizantes sobre o povo de Israel. Né? Então, nós vamos ver que inserido em cada nação, em cada cidade em que o apóstolo Paulo ia ministrar, sempre você vai ver num contexto gentios e alguns judeus que ali se encontravam, que confrontavam o apóstolo Paulo, né, e aqueles que estavam com ele para ministrar o evangelho. E confrontava trazendo perguntas sobre a lei, de como o homem deveria agir diante de Deus baseado na lei. E até aí, irmãos, nós encontramos uma cidade de Corinto, onde estava inserida num contexto onde o apóstolo Paulo começou a ministrar o evangelho, começou a ministrar o poder de Deus ali, e muitos ali se converteram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e muitos ali se renderam à presença do nosso Senhor e reconheceram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Como nós declaramos. E ali, entre esses muitos, haviam judeus, entre esses muitos, haviam gentios. E eles estavam inseridos num contexto de uma cidade portuária, né, a cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, ela era como se fosse uma grande metrópolis, né, daquela época, onde as pessoas transitavam entre uma cidade e outra. E havia algumas séries de problemas, né, ali entre aquele povo de Corinto. Aquele povo, eles viviam do consumismo, aquele povo, eles viviam ali na região, como era uma região portuária, havia muita prostituição no período da igreja de Corinto. E era uma cidade aonde o povo ali vivia com a sabedoria mais helenista, né, uma sabedoria mais grega, né, eles agiam assim, com tudo era baseado nas filosofias da época, e não obstante, irmãos, do que nós vivemos na nossa realidade hoje, né, o mundo hoje ele está bem semelhante à região de Corinto, aonde as obras da carne, o pecado tem tentado dominar e governar, né, a vida das pessoas, tornando como se fosse tudo normal, essas agendas de filosofia, aonde o nosso Deus não se encaixa. Aonde nosso Senhor e Salvador não se encaixa, até porque o nosso Deus é um Deus santo e ele não se encaixa, ele não se enquadra em filosofias, ele não se enquadra nas regras deste mundo e nem nos pensamentos que os homens têm a respeito dele. E o povo de Corinto estava inserido numa cultura como essa. E o povo judeu que ali estava inserido numa cultura como essa. E eu e você, hoje, estamos inseridos numa cultura aonde os valores, os nossos valores, têm mais importância do que os valores de Deus. Porque o que nós pensamos acerca de Deus é o que dita quem é Deus nesta geração, neste povo. As pessoas olham para Deus e tentam encontrar um Deus que se enquadre nas suas vontades, nos seus desejos, e assim era ali quando o apóstolo Paulo pregou para a nação de Corinto e depois prosseguiu a sua viagem, e foi necessário que ele enviasse não apenas uma carta, mas 2 cartas para corrigir os problemas que a igreja de Corinto estava tendo em relação às coisas corriqueiras daquele ano, daquela época, daquele cotidiano, e assim das coisas pessoais que acontecia dentro da igreja. E o apóstolo Paulo deixou essa mensagem para a igreja de Corinto e ela se enquadra perfeitamente no nosso tempo hoje. Porque assim como a igreja de Corinto, né, o que eu posso dizer para os irmãos é: qual é a pregação que está sendo dita hoje na nossa geração?
Porque na igreja de Corinto, após a pregação do apóstolo Paulo, após o apóstolo Paulo ali ter ministrado sobre o Senhor Jesus, começou um desejo de uma pregação sem a cruz. Começou um desejo de uma pregação onde o sacrifício de Jesus não fizesse parte do povo, porque era loucura. Nós vamos ver aqui no Evangelho dizendo assim que, olha, esse Evangelho é loucura para o homem. E tentou ser moldado um novo Evangelho no meio da cultura do povo de Corinto. Começou a ser pregado um novo evangelho, e esse evangelho não era o que retratava a Cristo, porque o povo ali, as pessoas queriam ouvir de um Deus que era baseado nos seus pensamentos. E o mundo hoje também está criando um Deus que é baseado nos seus pensamentos, e as pessoas dizem assim, ó, eu penso que Deus é uma pessoa tão amorosa que ele não vai levar em conta os meus pecados, e quando eu morrer, porque ele ser tanto amor, eu vou viver com ele. Quando as pessoas morrem e perdem sua vida neste mundo, as pessoas falam assim, a primeira coisa que elas falam, agora ela descansou, ela foi viver com seu Criador, ela foi viver com Deus. Mas não falam da mensagem do Evangelho. Elas tentam se consolarem com aquilo que elas pensam que é Deus, e Deus jamais disse que Ele nos levaria para o céu porque chegou o momento de descansarmos. Deus jamais nos disse que nos levaria para viver com Ele e ter uma vida com Ele na eternidade, porque Ele somente é amor. O que Deus nos diz é que só existe um meio de nos achegarmos a Ele. O que Deus nos diz que só há uma forma de nos relacionarmos com Ele, e isso é desde a queda do homem. Desde o pecado, ali onde Adão e Eva cometeram o pecado contra o Senhor, de não obedecerem a sua voz, de não honrar aquilo que Ele deixou para eles. O homem tem um destino traçado, distante, de viver longe do Senhor. E daí Deus, com a sua misericórdia, conhecendo esse destino traçado, Ele começa a trazer a mensagem da cruz. Começa a trazer a mensagem do Evangelho. A mensagem de que não era pelas minhas obras, não é pelo que eu faço. A mensagem de que não é as minhas ações, os atos de justiça que eu acho que são bons diante de Deus que vão trazer justificação para a minha vida. O que as pessoas pensam é que os seus atos de justiça, a sua maneira de se ver como bom, a sua maneira de agir como bom, vão restaurar a sua aliança com Deus, e não é isso. O único ato de justiça que nos justifica é o ato de sacrifício de Jesus na cruz. A única coisa que vai trazer restauração para as nossas almas e nos ligar novamente com Deus vai ser o sacrifício de Jesus na cruz, uma vida entregue em submissão que Ele, o nosso Deus, Ele deu, ninguém pôde tirar dele, Ele desejou entregar para os seus filhos. O que falta na pregação do Evangelho nessa geração, e o que estava faltando ali para as pessoas de Corinto, não era um Deus baseado nas expectativas humanas, mas um Deus revelado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, eu não vim pregar para vocês com sabedoria humana. Eu não vim aqui, eu não trouxe métodos de salvação em que fariam vocês se dobrarem diante do Senhor Jesus e dizer que Ele é o Senhor de vocês. Não, eu trouxe a mensagem da cruz. Eu trouxe aquilo que é loucura para o homem. Eu trouxe aquilo que é loucura, porque a mensagem da cruz não tem a ver com o que você vai fazer para ser salvo, mas tem a ver com aquilo que Ele fez para que você possa ser salvo. Tem a ver com aquilo que Ele se submeteu para que você pudesse ser salvo. Tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. E os judeus que estavam ali não conseguiam entender isso, meus irmãos. Porque na expectativa dos judeus daquela época e nos judeus dessa época, aqueles que são ali, aqueles que seguem a Torá, a expectativa deles é que Jesus não venha
como servo sofredor, como diz a mensagem do Senhor num dos seus profetas, que é no livro de Isaías. A expectativa deles era de um homem guerreiro, valente como Davi, que pegaria a espada, assumiria o trono, o governo e marchasse contra Roma e contra seus inimigos e libertasse o povo da escravidão. Eles esperavam que Jesus viesse ali, né, como um grande justiceiro que fizesse justiça à causa deles, por terem sido exilados da sua terra e depois de terem retornado à sua terra, serem escravos dentro da própria terra, tendo que pagar tributos a Roma. Eles esperavam Jesus que fosse libertar ele das suas misérias e das suas desgraças ali, falando para o povo a maneira em que eles deveriam andar debaixo de um governo de um rei. Assim como foi no período de Davi, assim como foi no período de Salomão e de demais reis, em que você vai ver a nação de Israel feliz ali, sendo abençoada e prosperando, porque havia um rei que seguia a presença de Deus, e esse Deus Todo-Poderoso os livrava dos seus inimigos por causa da sua misericórdia. Mas Jesus, ele não veio ali para livrar o povo de Israel dos seus inimigos aqui na terra. Ele veio para nos livrar de um futuro aonde nós estaríamos condenados à morte eterna. Jesus veio livrar o povo de Israel ali, não das mãos de Roma, mas veio livrar o povo de Israel das mãos de Satanás. Veio livrar o povo de Israel de serem escravos do pecado. Veio livrar o povo de Israel de viverem a miséria espiritual e sem um relacionamento com Deus. Jesus veio trazer veio restaurar o relacionamento do povo de Israel com Deus. Jesus veio restaurar o relacionamento dos gentios com Deus. Jesus veio nos ligar novamente à sua presença, assim como nós podemos ver no livro de João. Jesus veio nos ligar à videira verdadeira e ele é a videira verdadeira. Mas naquela época, já ali naquele momento, com Cristo vindo a morrer e ressuscitar na cruz, cerca de 20 e poucos anos após ali Cristo morrer e ressuscitar na cruz, já estava sendo pregado novamente no meio de uma nação, no meio do povo, no meio daqueles que ouviram a palavra do Evangelho pelo apóstolo Paulo novamente. Um Evangelho sem cruz. Um Evangelho sem a verdadeira vontade de Deus de trazer restauração para o homem. Um Evangelho onde Deus se enquadrava na vontade do homem e nunca e jamais vai ser assim. Deus jamais vai se enquadrar na nossa vontade. Até porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos, no capítulo 100, que nós somos obras das suas mãos, somos ovelhas do seu pasto. Ele nos criou, ele nos formou, nós somos rebanho dele. Então, se nós somos ovelhas do seu pasto, que ele nos criou, que ele nos gerou, que ele nos formou, é ele que tem o controle. Jamais a criatura vai ter poder sobre o seu Criador. E o que o mundo hoje deseja fazer é ter controle sobre o Criador. O que o povo queria fazer em Corinto era ter controle sobre o seu Criador. E Deus, ele não cabe dentro de uma caixa onde nós podemos controlar. E Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, a palavra do Evangelho, o poder do Evangelho é que transforma a vida de um cristão. E a pergunta daquele povo era: cadê os sinais de um Salvador? Você vai ver isso aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, tentando compreender quem é o nosso Deus. Os judeus buscavam um sinal, irmãos. Buscavam um sinal. Como que pode um Deus que prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e não estar nos livrando? É porque quando Jesus ministrou a sua palavra, eles não estavam ouvindo o que Cristo realmente queria dizer. Quando Jesus estava ministrando a sua palavra de libertação, eles não estavam ouvindo
Cristo dizendo assim, ó: vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso às vossas almas. Aprendei de mim, que sou bom. Aprendei de mim, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eles não estavam ouvindo essa pregação. Eles não estavam ouvindo a pregação de Cristo falando assim, ó: eu estou me apresentando como Deus de vocês para transformar a história de vocês, mas vocês têm que aprender de mim. Não é o que o seu desejo, a sua alma pensa ao meu respeito. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós baseamos as nossas expectativas na maneira em que nós pensamos a respeito de Deus, de como Deus vai nos ajudar, de como Deus vai agir em nosso favor. Quantas vezes nós colocamos Deus contra a parede e colocando para que Ele faça aquilo que nós desejamos, enquanto Ele está falando: o que eu desejo é que você me obedeça. O que eu desejo é que você ouça a minha voz. O que eu desejo é que você tenha comunhão com o meu Espírito. Era loucura. Era necessário pedir sinais. Era necessário criar grandes expectativas por falta de relacionamento. Hoje é a mesma loucura. As pessoas criam grandes expectativas por falta de relacionamento com Deus, por falta de conhecer o seu Senhor e seu Salvador. O livro de João vai dizer assim, que o próprio Jesus diz: e eu vos enviarei outro Consolador. Ele falará do meu respeito e vos fará lembrar de tudo o que eu disse. O Espírito Santo de Deus, Ele veio, Ele desceu, Ele habita no meio da sua igreja, Ele fala com os filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te revelar as coisas grandes e firmes que você não sabe acerca de Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer mostrar o caminho verdadeiro a qual devemos seguir, e Ele quer e Ele faz isso dia após dia através da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos mostra como devemos ser semelhantes a Cristo e não querer que Cristo se assemelhe às nossas vontades. A palavra do Senhor diz que quem conhece o coração de Deus é o Espírito de Deus. E quem revela sobre o coração de Deus para nós, a igreja, os seus filhos, é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele pregou a mensagem do Evangelho, pregou a mensagem do Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos alcançar o nosso Senhor. Qual é seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Como está a sua oração e a sua busca pelo Espírito Santo do Senhor em sua vida? Porque você vai ver essa carta de Corinto começando assim: olha, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm no Senhor Jesus. Diz assim, ó: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos é dada em Jesus Cristo. Porém, em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa assim essa carta: olha, vocês têm todos os dons, você tem relacionamento com Deus, vocês conhecem o Senhor, vocês estão aguardando o dia da volta dele, por causa do Espírito Santo, por causa da mensagem do Senhor que foi dada a vocês. Vocês têm isso. Mas está surgindo no meio de vós uma pregação sem a cruz, uma pregação sem o poder. Irmãos, não podemos nos moldar a este mundo. A nossa pregação sobre Jesus não é sobre Jesus que as pessoas querem ver, mas é sobre Jesus que quer transformar a vida das pessoas. Então, cadê os sinais do Salvador? Cadê os sinais do Salvador em que os judeus buscavam, em que este mundo busca? Cadê a sabedoria em que este mundo busca?
Os sinais estão em que Cristo Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, Ele olhou para a humanidade e viu ela distante e declarou e agiu de tal forma que veio para restaurar a aliança dos seus irmãos, das nossas vidas com Ele. E essa maneira foi somente pela cruz. Livro de Romanos, eu amo essa passagem, irmãos. Já falei diversas vezes. Capítulo 5 de Romanos vai dizer assim, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E os versículos que antecedem isso diz, olha, talvez, por uma pessoa boa, alguém ouse morrer. Talvez. Mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Havia condenação sobre as nossas contas, irmãos. Havia um motivo de nos afastar da presença de Deus. Existe um motivo de não termos relacionamento com Deus, e é o nosso pecado, e é o nosso distanciamento por causa do pecado que foi gerado em nossas vidas, porque dissemos não à cruz, porque dissemos renunciamos às coisas de Deus para buscar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, porque colocamos as nossas vidas em primeiro lugar. E o Evangelho e a palavra de Deus sempre foi Ele em primeiro lugar. A vida do próximo em primeiro lugar. Sempre foi uma vida onde eu renuncio a mim para que Cristo seja conhecido. Uma vida onde Cristo se renunciou para que Deus fosse conhecido. Evangelho é renúncia. Evangelho é entrega das nossas convicções diante de um Deus e dizer assim, eu vou me submeter à tua vontade. O que você espera em Deus? O que você almeja em Deus? E como você vê Deus? Como aquele que vai realizar as suas vontades conforme o seu desejo e conforme você planejou? Ou como aquele que vai viver as vontades dele na sua vida, na maneira que ele deseja, na maneira que ele planejou? Porque Cristo Jesus te chamou para ser livre e não mais escravo do pecado. Te chamou para ter a sabedoria a qual este mundo e a qual o povo de Corinto, a qual o povo dessa atualidade jamais vão poder ter sem a presença dele. Cristo te chamou para ser conhecedor da graça da salvação. Porque a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8, vai dizer que pela graça você e eu somos salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, pela graça somos salvos. Não é obras. Não é a maneira em qual eu penso que Deus vai fazer. Mas é porque Ele fez. É pelo sacrifício dEle. É pela morte dEle na cruz. Que vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé no quê? Em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É por meio da fé. Não vem de nós, não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque eu e você somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. Deus nos chamou, Ele nos salvou por causa da sua graça, e isso só tem uma forma, que através da nossa fé, crer que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Não há nada que eu possa fazer para conquistá-la, para que não haja glória em mim, e porque somos feitura sua,
e criados em Jesus Cristo para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Salmo 100. Somos obras das suas mãos, ovelhas do seu pastoreio. Ele é o nosso Senhor. Ele nos criou para as boas obras, para que vivêssemos nela. E essas boas obras vêm através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essas boas obras vêm por causa da redenção, a qual Cristo propiciou para nós na cruz. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, como diz a palavra do Senhor, para que eu e você pudéssemos ser justificados por Ele. Vimos aqui que havia uma pregação no meio de um povo que havia conhecido o Senhor, o relacionamento com Deus, tinha todos os dons manifestos no meio da igreja, mas começou a pregar o evangelho sem cruz. Começou a se envolver no evangelho sem a pregação do evangelho, sem o poder do evangelho. E daí no meio daquele povo, porque uma pregação sem evangelho, e como eles não conseguiam avançar na pregação do evangelho com a palavra viva do Senhor, com a cruz, começou a ter ali com o povo, com os judeus e com os gregos, um contraste dizendo assim, olha, cadê os sinais dessa salvação? E o outro dizendo assim, olha, não tem como eu enquadrar a minha vida nos parâmetros desse Deus, porque a santidade dele não é a que eu penso, não é a que eu vivo, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa que age conforme os padrões morais deste mundo e não erro. Mas os caminhos do nosso Senhor são caminhos mais elevados e mais altos. Enquanto essa geração e aquela geração está dizendo assim, olha, os meus padrões, eu não mato, eu não roubo, eu não vivo em prostituição, eu sou uma pessoa boa diante de Deus, eu não falo mal dos outros, eu não desejo mal, eu ajudo as pessoas, eu faço tantas boas ações e as pessoas tentam se justificar diante de Deus e encontrarem auxílio e resposta nisso. Mas a única resposta em que um cristão verdadeiro e aquele que segue a Cristo vai ter é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho vai mudar o nosso conceito sobre o que nós achamos que é bom, o que nós achamos que é puro, o que nós achamos que é verdadeiro, porque só existe uma coisa que é verdadeira. Aquele que era a verdade, aquele que é a verdade, que veio habitar em nós. Cristo Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Livro de João, capítulo 1, diz isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 8 diz, não era ele a luz do mundo, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa é a verdade que nós temos para ministrar como filhos de Deus. Saia declarando quem é o seu Deus, o que ele fez por você. Saia ministrando o poder do Evangelho, o poder da cruz. A restauração para o homem é só através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ler aqui, irmãos, mais uma vez. Houve uma pregação sem cruz, perguntaram onde estavam os sinais, mas a salvação só é através do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, 21 diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da
pregação. É o Evangelho que faz com que o mundo conheça a Cristo. E agora, para encerrar, versículo 30 vai dizer assim, ó: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você foi feito. Este mundo busca por sabedoria e a palavra do Senhor diz assim, ó: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é o nosso conhecimento. A palavra do Senhor no livro de João, como eu já disse hoje, vai dizer assim, que o Espírito da verdade, o Espírito do nosso Senhor nos fará conhecer tudo aquilo que Ele falou. Este mundo tenta ditar uma forma de conhecer a Deus. E a única forma de se conhecer ao Senhor é através da palavra do Senhor e da revelação do Espírito Santo, que nos revela aquilo que Ele disse, aquilo que Ele é, e Ele é Deus e Senhor e Redentor e Resgatador das nossas vidas. E isso é importante, porque todos os quanto o conheceram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E essa é a sabedoria que eu e você temos. Esse é o conhecimento, que através de Jesus Cristo nós somos filhos de Deus. Que através de Jesus Cristo, ele vai dizer ainda mais aqui, ó: encontramos justiça. Livro de Romanos, capítulo 4. Vai dizer: livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo anterior do capítulo 4 vai dizer assim, ó: mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi entregue para que eu e você pudéssemos ser justificados. E essa justificação não é a autojustificação, mas é só que Cristo pode dar. Ele se fez propriação por nós, ele se sacrificou por nós, ele tomou ali os nossos pecados, o escrito de dívida que era contra nós, e colocou sobre a conta dele. Ele disse assim, ó: a partir de agora, isso não pode te condenar, porque eu coloco sobre a minha conta. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. Jesus Cristo, quando estava no madeiro, estava na cruz, ele estava levando a condenação que estava sobre nós. Estava levando a condenação que estava sobre nós, para que eu e você pudéssemos ser justificados. E se algum dia surgir uma acusação contra nós sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, você vai poder dizer: ele levou sobre si. Ele levou sobre si as minhas transgressões. Ele levou sobre si as minhas culpas. Aquele que não conhecia o pecado se fez pecado por mim. Então o escrito de dívida já não está mais sobre mim. Eu fui perdoado por aquele que me amou. Aquele a qual a palavra vai dizer assim, ó: talvez por um justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa é a justificação que você tem neste mundo. Este mundo não vai poder conhecer procurando seus próprios padrões e valores. Mas o valor de Deus é muito mais elevado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, nos justificando. Nos justificando. E quando o Satanás tentar nos acusar, quando o inimigo tentar nos acusar, quando a nossa consciência tentar nos acusar, ela vai poder ouvir de uma forma alta e sonora: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E ainda mais assim diz a palavra do Senhor, seguindo o livro de Coríntios. Ele diz: olha, sabedoria, nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador. Somos um povo que anda com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo nosso Senhor e pela santificação.
Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, diz a palavra do Senhor. E o seu sangue nos justifica de todo o pecado. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ser elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, através da pregação do Evangelho e por causa do Espírito Santo e da fé em Cristo Jesus, nós alcançamos santificação. Irmãos, a verdadeira santificação não são as obras a quais a nós nos reservamos e falamos, essa deve ser um bom caminho, um bom princípio a viver. A verdadeira santificação é quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor. E quando vemos que estamos nos afastando desse caminho, ele nos traz de volta e nos separamos dos valores do mundo e das ideias do mundo e vivemos pela vontade do Espírito. É necessário sermos guiados pela vontade do Espírito Santo do Senhor, porque ele conhece as coisas de Deus. E diz mais assim em Coríntios: Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A nossa redenção está no Senhor. Romanos 3 vai dizer isso. Romanos 3, 23 diz. É um versículo amplamente conhecido. E diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça e pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, pecamos, mas temos a redenção em Cristo Jesus. Ele se fez propiciação, ele se entregou em nosso lugar. Somos restaurados e regenerados por Cristo Jesus. Não existe vida sem ele. Então, quando os valores deste mundo tentar te dominar, lembre-se de uma coisa: não é a medida que eu tenho de Deus que fala quem é Deus, mas é o quanto eu conheço de Deus por causa do sacrifício do seu Filho e da revelação do Espírito Santo. E quanto mais nós conhecemos, mais percebemos que nosso Deus é um ser infinitamente maior do que pensávamos ou imaginávamos. E não vamos conseguir colocar ele dentro de uma caixa pensando como ele é. Porque ele sempre irá nos surpreender, sendo excelso, supremo, poderoso, glorioso, Rei do universo, Deus maravilhoso, Deus que está sempre à nossa frente, porque o nosso Deus, ele conhece cada detalhe das nossas vidas, um Deus que sempre nos guarda quando nós estamos debaixo da sua presença, um Deus que sempre irá nos ensinar, sempre irá nos corrigir, sempre irá nos amar, um Deus que sempre irá chegar até nós com a sua palavra, porque a palavra do Senhor é o poder de Deus. A palavra do Senhor é o poder de Deus. Fique com essa mensagem de saber que a palavra do Senhor é o poder de Deus que restaura todas as coisas e põe todas as coisas no lugar. Não segundo o que nós conhecemos, mas segundo aquilo que ela nos revela. E ela nos revela que Cristo Jesus
é o nosso Senhor e Salvador. E que o Deus Todo-Poderoso amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que ela nos revela, que o nosso Senhor disse antes de subir aos céus, ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode conhecer, mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre, e ele vos fará conhecer tudo aquilo que eu falei. Seja uma igreja sábia neste mundo. Anuncie o Evangelho. Seja um homem sábio neste mundo. Anuncie o Evangelho, o poder de restauração da cruz do Senhor Jesus. Seja uma mulher sábia neste mundo. Anuncie o poder do Evangelho, aonde o Senhor restaura não somente a nossa casa, mas todo o meio a qual nós vivemos. Seja um servo do Senhor que prega o Evangelho, o poder da pregação do Evangelho. Rei dos Reis, nós te amamos e glorificamos o teu nome, porque sabemos, ó Pai, que o teu Evangelho nos alcançou, não somente porque nós nos achávamos bom, porque na verdade o único bom é o Senhor. Bom é o Senhor que nos amou de tal forma, que anunciou o Evangelho, que vem e pregou o teu poder, que anunciou o teu reino, de tal forma, ó Pai querido, que pudemos nos encontrar em Ti e sermos achados por Ti, de tal forma que podemos alcançar o descanso para as nossas almas, de tal forma que possamos encontrar resposta para as nossas perguntas e angústias. Então, Deus Todo-Poderoso, que possamos nos despojar da sabedoria deste mundo, que possamos nos despojar, ó Pai querido, do padrão que desejamos enquadrar o Senhor, e possamos nos arraigar, ó Pai querido, no padrão do Senhor e do Teu Evangelho e daquilo que o Senhor tem liberado para a Sua igreja. Que possamos, ó Pai querido, entender que somos justificados dia após dia por causa do sacrifício na cruz. Que possamos entender, ó Pai querido, que somos... conhecemos o Senhor e temos relacionamento com o Senhor por causa da Tua palavra, por causa do Teu Espírito que nos revela a Tua palavra. Sem o Teu Espírito Santo não há pregação do Evangelho, ó Pai querido, eficaz, porque o Teu Espírito é que conhece, ó Pai querido, a mente de Deus. O Senhor é que nos revela através do Espírito Santo a sabedoria do homem, ó Pai, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, porque ele não consegue discernir, porque lhes falta o Espírito Santo do Senhor. Então, Deus Todo-Poderoso, que a Tua igreja hoje, nesta manhã, possa ser cheia, ó Pai querido, motivada, Pai querido, direcionada pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, que possa, Pai querido, ministrar o poder do Evangelho pelo Teu Espírito Santo, pelas revelações que Teu Espírito Santo traz, ó Pai querido, ao lermos a Tua palavra, ó Pai querido, que a Tua mensagem salta aos nossos olhos, entra no nosso coração e que possa sair pelos nossos lábios a mensagem revelada pelo Teu Espírito Santo da Tua palavra. Deus, que possamos ser encontrados, ó Pai querido, como o início dessa carta de Corinto, dizendo: olha, dou graças porque não lhes falta dons, dou graça porque vocês aguardam a presença, a volta do Senhor, dou graças porque vocês buscam a face do Deus verdadeiro. Deus, que assim seja no nosso meio, que possamos dar graça, ó Pai querido, com a igreja, ó Pai querido, que busca a face do Senhor, encontra o Senhor e tem relacionamento com o Senhor, é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai querido, por essa palavra viva, e que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai querido, permear as nossas mentes, os nossos corações no decorrer deste dia, no decorrer da semana, que a palavra do Evangelho seja o que saia dos nossos lábios, ó Pai querido, e que entre nos corações daqueles que estão perdidos, procurando resposta, Pai querido, e que eles não possam mais buscar as respostas nas sabedorias humanas, mas possam ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, através do Seu Santo Espírito, a obra de redenção feita por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que foi do agrado do Pai moê-lo, foi do agrado do Pai entregá-lo na cruz, para que eu e você, e para que a sua igreja pudesse ter um relacionamento verdadeiro, conhecendo quem é o seu Senhor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele é o nosso Senhor. Somos obras das suas mãos. Ele nos criou. Ele nos fez. E nós vamos honrar o Senhor, porque te amamos, Jesus. Em teu nome santo é que eu oro, Pai, e agradeço. Usa-nos, ó Pai querido, para sermos propagadores
do poder do Evangelho, que é Cristo Jesus.